para iniciar a nossa situação, vou pegar aqui uma régua e vou definir com vocês a ideia de um plano cartesiano. Vê só, a ideia de plano tem a ver com a superfície totalmente lisa e alinhada, como esse papel aqui. Na verdade, plano é uma ideia intuitiva que a gente aceita sem demonstração. Porém, a gente vai definir aqui, vamos representar esse plano a partir de coordenadas que chamamos de coordenadas cartesianas. Primeiro, a gente coloca na linha uma linha horizontal. Essa linha horizontal a gente vai chamar de eixo das abscissas ou simplesmente o eixo X, ok? Aqui na vertical vai posicionar uma outra linha, uma outra linha, e essa linha perpendicular à linha anterior, lógico, uma é horizontal, a outra vertical, chamaremos de eixo Y. E você está bem familiarizado com essa figura matemática que a gente conhece como plano cartesiano, tá certo? É importante a gente estar percebendo o tempo todo que um plano cartesiano, ele tem pontos que são colocados aqui, chamarei de ponto A, no primeiro quadrante. Olha só, ele tem uma coordenada de X e outra coordenada chamada Y. Então, esse ponto A, ele tem valores XA, YA. Essa orientação, primeiro o valor de X, depois de Y, é muito importante para a gente, tá certo? E a gente não pode deixar de estar analisando que cada região dessa do plano cartesiano recebe um nome. Por exemplo, essa região aqui, ó, onde eu marquei esse ponto A, ela é uma região que tem uma característica muito legal. Ou seja, essa região eu vou chamar de primeiro quadrante. Esse primeiro quadrante, ele tem uma característica muito especial, que eu vou colocar aqui embaixo para você, ó. No primeiro quadrante, a característica especial é que o valor de X dele é um valor positivo. E também isso vai acontecer com o valor de Y. O valor de Y também é um valor positivo. Olha só, desse ponto aqui, que é a origem, para a direita, eu tenho valores de X positivos. Desse ponto aqui para cima, eu vou colocar valores do eixo Y positivo. Por isso que um ponto para pertencer ao primeiro quadrante vai obedecer a essa primeira característica aqui, ó. O valor de X dele é positivo e o valor de Y também positivo, beleza? Então, observe agora o que vai acontecer com um ponto que eu colocar aqui, ó, no segundo quadrante. Sei lá, vamos colocar aqui um ponto que eu vou chamar de B. Esse ponto B, ele tem uma orientação para o eixo Y, ou para uma orientação para o eixo X, chamarei de X de B. Observe que nesse momento, ó, eu já tenho um valor de X antes da origem do sistema cartesiano, ou seja, valores negativos. E uma orientação aqui para o eixo Y, que eu vou chamar de Y de B, que continua sendo na parte de cima do plano cartesiano. Logo, a gente vai ter nesse plano essa região 2 aqui, ó, que é uma região chamada segundo quadrante. Os quadrantes são nomeados, eu vou colocar aqui uma corzinha vermelha. Essa aqui é o chamado segundo quadrante. Então, um ponto para pertencer ao segundo quadrante, ele tem que ter uma característica bem especial, ou seja, o valor de X dele tem que ser negativa e o valor de Y dele tem que ser positivo. Só assim esse ponto garante que está pertencendo ao segundo quadrante, beleza? Tranquilo? Tudo certo por enquanto? Então, vê só, eu vou agora marcar aqui, vamos escolher aqui uma cor, sei lá, essa aqui, esse azul. Vou marcar um ponto nessa região aqui, ó. Chamarei de ponto C. Observe que esse ponto C, ele tem uma coordenada X negativa, olha, negativa, e uma coordenada Y agora negativa, ok? Abaixo do eixo, ó.
Então, esse ponto C, ele está pertencendo ao terceiro quadrante. Eu vou marcar aqui essa região para você perceber o que vai acontecer com ela. Vê? Essa região toda aqui, ó, é chamada de terceiro quadrante. E para um ponto pertencer ao terceiro quadrante, deixa eu dar um destaque aqui, de vermelho já foi. Aqui, ó, um ponto pertencer ao terceiro quadrante, ele tem que ter características. E as características serão as seguintes, ó. Terceiro quadrante. Olha só, o valor x dele tem que ser negativo e o valor y também negativo. Y também negativo. Capite? Beleza? Olha só, já temos 3 quadrantes aqui com características marcantes aí para esse plano cartesiano. O quarto quadrante, no caso, eu vou marcar aqui com esse ponto aqui, ó, por exemplo, chamarei de ponto D. Ele tem um respectivo valor de x do ponto D, e aqui ele tem um valor de y. Olha só, e esse ponto D, ele vai pertencer ao que chamaremos de quarto quadrante. E para ele pertencer a essa região do quarto quadrante, o quarto quadrante tem característica. A característica para um ponto pertencer ao quarto quadrante é exatamente a seguinte. Olha só, o valor de x dele, olha só, o x é positivo e o y dele é negativo. Então aí eu tenho as características para um ponto pertencer ao primeiro quadrante, ao segundo, ao terceiro e ao quarto, beleza? Eu vou tentar enquadrar aqui, ó, para você fazer um primeiro print, olha só, um primeiro print, faz um print massa aí, beleza? Já fez teu print? E agora um print com a segunda parte da aula, tranquilo? Vamos continuar. Continuando aqui essa nossa aula, eu trago para vocês aqui uma situação bem interessante. Eu vou pegar aqui um papel de apoio para a gente escrever algo bem legal, tá certo? Nesse papel de apoio, eu quero representar agora de novo um plano cartesiano para você entender com muita qualidade o que eu quero te dizer agora. Vê? Eixo horizontal, a gente vai chamar de eixo das abscissas ou eixo X, tá certo? Eixo vertical, a gente vai chamar de eixo das ordenadas ou eixo Y. Beleza? Só para lembrar, ó, o eixo X é o eixo das abscissas. E o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Capite? Tranquilo? Então, observe. O que a gente deve ter, o que deve acontecer para que um ponto pertença ao eixo das abscissas? Como acontece, como deve ser a coordenada de um ponto para que ele pertença ao eixo das abscissas? Por exemplo, vou colocar um ponto aqui. Chamarei esse ponto de ponto A. Esse ponto A, ele tem um valor de x como abscissa, mas o valor de y dele, ó, nem é positivo, nem é negativo. O y dele vai ser 0. Então, esse ponto está exatamente em cima ou sobre aqui, ó, o nosso eixo das abscissas. Então, para um ponto pertencer ao eixo das abscissas, o ponto tem que ter coordenada x qualquer, pode ser positiva ou negativa, porém, o valor do eixo y dele tem que ser 0, correto? Já para um ponto pertencer ao eixo das ordenadas, no caso o eixo y, a gente vai representar isso aqui. Vou colocar um pontinho rosa, né? Chamarei esse ponto aqui, ó, de ponto B. Observe, a variação x dele não existe nem positiva nem negativa. O x dele é 0, enquanto que o y dele vai ser um valor qualquer, ou positivo ou negativo. Então, para que um ponto esteja em cima do eixo das abscissas, das ordenadas,
o valor x dele tem que ser zero. Olha que legal. O valor x dele tem que ser zero, porém y tem que ser um valor qualquer. Beleza? Tranquilo? Além disso, eu queria marcar aqui com você uma posição, um troço chamado bissetriz. Olha só, uma bissetriz vai dividir um ângulo em duas partes iguais. Por exemplo, observa que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, correto? Então, se eu dividir aqui esse ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais, eles terão medidas equivalentes aqui, ó, a 45 graus. Aqui você viu que eu tenho o primeiro quadrante e aqui o terceiro quadrante. Então, essa daqui vai ser a reta chamada bissetriz. Olha só. Dos quadrantes 1 e 3. Chamaria assim, ó, B13, ok? Ou seja, do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Então, observe, para um ponto qualquer pertencer a essa bissetriz, o que vai acontecer? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C, tá certo? Olha o que vai acontecer aqui, ó. A coordenada que ele tiver em x vai ser, suponha aqui, se eu tiver o x valendo 2, o y tem que ser também 2. Ou seja, a coordenada x e a coordenada y desse ponto, esse ponto C, tem que ser valores de x e y iguais. Beleza? Tranquilo? Olha, se acontecer aqui, ó, colocarei aqui um ponto D. Eu tenho valor x desse ponto, eu vou chamar aqui de menos 3, só para representar. E nesse caso aqui, ó, o y, ele também tem que ser menos 3. Logo, o ponto D vai ser menos 3 e menos 3. Perceberam? Então, observe, para um ponto pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares, olha o que acontece. O x e o y deles têm que ser iguais. No caso, o ponto C e o ponto D tem o valor de x igual ao valor de y. Beleza? Já para um ponto qualquer pertencer à bissetriz dos quadrantes pares, eu vou tentar colocar por cima agora, aproveita para dar um print aí na tela antes de eu colocar aqui na nossa situação. Eu vou colocar assim, vê? Bissetriz dos quadrantes pares. Opa, vou tentar desenhar aqui essa bissetriz bem bonitinha para você acompanhar cada detalhe com muita qualidade, tá certo? Olha só. Aqui eu vou chamar essa linha que eu acabei de desenhar de bissetriz dois, 4. 2, 4 porque ela está no segundo quadrante e no quarto quadrante, perfeito? Então, observe, essa bissetriz 2, 4, ela vai ter uma característica muito massa. Olha qual é essa característica. Deixa eu pegar aqui um pilotinho verde. Olha só, se por acaso eu considerar aqui um ponto E, eu vou ter aqui um valor de x, suponha um valor de x 3, sei lá, 2,5. E o valor de y, ela vai ser negativa, ó, menos 2,5. Opa, x e y terão valores opostos, 2,5 e menos 2,5. Perceberam? Esse ponto E será x menos 2,5 e o y dele será 2,5, ou seja, eles terão valores com coordenadas com valores opostos, tranquilo? Do mesmo jeito, se eu considerar aqui, ó, se eu considerar aqui um ponto F, olha só que legal, um ponto F, x1 e o y menos 1. Então, eu percebo que para um ponto pertencer a bissetriz dos quadrantes pares, o valor de x dele tem que ser o oposto do valor de y. Perceberam a ideia? Olha, eu vou colocar isso aqui para você não esquecer mais, tá? Bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu vou colocar isso aqui com a canetinha bem linda para você, ó. Bissetriz chamarei dos quadrantes ímpares. Olha só, o ponto X
tem que ser igual a y. Já a bissetriz dos quadrantes pares, ó, a bissetriz dos quadrantes pares, no caso B, 2 e 4, o que acontece? O x tem que ter um sinal oposto ao de y. Quando o x é positivo, y é negativo, ou quando o x é negativo, o y é positivo, tranquilo? Beleza? É isso aí, galera. Essa parte aqui, essa característica é muito importante para a gente definir algumas ideias a respeito do nosso plano cartesiano. Anota isso aqui, ó, dá um print aí, anota no teu caderno tudo que eu passei. E essa é a primeira parte da nossa revisão de geometria analítica, beleza? Tranquilo? Valeu! Daqui a pouquinho tem mais.